E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, tô fazendo uma maratona de leituras de terror, afinal, outubro. Se você quiser deixar alguma sugestão para ler como essa aqui, porque hoje a gente vai falar sobre Hideout, ou de Hideout, tanto faz como se fala, eu não me importo e você também não devia se importar. Este mangazinho tinha que estar nessa lista e vocês têm que conhecer, mas antes de eu falar sobre ele, bora para a ficha técnica. Hideout, sim, é assim que pronuncia, porque faz sentido, porque hide de esconder, enfim. Tá, não estamos aqui para isso, né? Enfim, o mangá roteirizado e desenhado por Masasumi Kakizaki foi lançado originalmente em 2010. Incrivelmente só chegou 4 anos depois pela editora Panini com o valor de capa de R$15,90. Não era assim tão salgado, mas também não era tão barato. Tudo bem que a capa vinha com orelhas, um verniz localizado bem legal e algumas páginas coloridas. Tá, eu vou dar uma colher de chá, não é assim tão caro pra época. Levando em consideração que em 2015, né, porque esse mangá foi lançado em outubro de 2014, poucos meses depois, não sei se vocês se recordam, teve um boom gigantesco com os valores dos mangás nessa época, em decorrência com crise e outras coisas mais, mas isso é para outra história. Estamos aqui para falar sobre o mangá que foi impresso pela Gráfica São Francisco em papel offset e a gente vê que a colagem não foi das melhores. Então pode ser que algumas edições desse mangá estejam mais duras que a minha. A história em si fala sobre um casal que está passando por uma crise e a gente vai descobrindo aos poucos sobre o que se trata essa crise. E aí eles estão nessa viagem para tentar se reconciliar, só que um dia eles resolvem subir a montanha, o carro fica sem gasolina e eles se veem meio que no meio do mato escuro e chovendo. E aí a gente descobre junto com a mulher que isso se trata de um plano do marido para matar ela. E aí que ela encontra um buraco para se salvar e ele vai atrás dela. Muito ironicamente, nessa nota do autor, a gente percebe que ele é uma pessoa muito fofinha, sério. Me lembra muito aquele meme do Miyazaki com o Junjito, vou deixar na tela para vocês lembrarem também. Tem outras duas obras do autor aqui no Brasil, mas nada comparado a isso aqui. Eu gostaria muito de ver mais obras assim dele. Bom, sobre a história, então. Esse mangá é maravilhoso. Você que é pelo menos um pouco apaixonado por terror, eu tenho certeza que você vai gostar. O próprio autor falou no pós-fácil que ele tem muita inspiração no Stephen King, então dá para sentir bastante isso. E com certeza a narrativa é o ponto crucial de você gostar dessa história. Ele trabalha muito entre passado e presente, e por mais que não tenha uma quebra, assim, normalmente quando a gente tem essas histórias, fica o fundo preto quando é passado, e aqui é exatamente o contrário. O passado é claro e o presente é mais escuro. Justamente porque se trata de como o personagem se sente. Eu não queria dar muitos spoilers aqui, porque de fato é isso que carrega toda a história, é o plot, é o que acontece no final. Então, eu indico que você vá ler, se você não conhece. Mas se você já conhece, você não pode negar que essa história você lê assim, ó, passa num piscar de olhos. Eu não preciso falar também do traço. O autor é magnífico em trazer muitos detalhes e mostrar essa feiura mesmo do terror quando preciso. A estranheza também é muito grande e ele sabe fazer coisas muito bonitas ao mesmo tempo. Então é uma leitura muito agradável, ao mesmo tempo que ela te deixa muito ansiado e tenso em algumas partes. O foco da história em si, né, é mostrar que o ser humano, ele é podre, né? Ele não precisa exatamente de um monstro para mostrar, porque ele mesmo é o seu próprio monstro, e que as pessoas, elas não devem e não deveriam
ficar tão sozinhas. Isso é muito, muito triste. Ao mesmo tempo que você fica ansiado para ler, você fica ressentido, do tipo, o protagonista, nossa, pareceu na vida, só se fode se envolvendo com o protagonista. E algumas partes que remetem à depressão de fato, principalmente por passar por um período complicado na vida, e de fato, eu não quero dar spoiler, mas perder alguém muito importante, alguém que você deveria proteger, você deveria estar ali o tempo todo, é bem sufocante para algumas pessoas. Então pode ser que essa obra te dê algum tipo de gatilho. Então é bom lembrar sempre que você não leia se você tiver algum receio nesse tipo de obra. Como uma obra de terror em si, não dá para negar que ela é maravilhosa. E lembrando que ela é para maiores de 18 anos, apesar de não ter nada exatamente explícito. Como eu falei, o tema ainda é um pouco pesado. Então, eu não preciso falar que eu adorei. Inclusive, eu já tinha relido ele para trazer aqui pro canal e eu tava esperando assim a hora. E eu nem me toquei, podia ter trazido agora, né? Outubro. Realmente um tipo de obra que a gente deveria falar mais. Ela é muito boa, de fato. Enfim, se você já leu, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo, mandar pro seu amiguinho se você gosta ou deseja adquirir a obra. Fica à vontade para comentar também alguma sugestão de outra obra para trazer aqui. Por hoje é só. Fico por aqui e até mais. Fui!